Mesmo enfrentando denúncias de corrupção e prevaricação que podem abreviar seu mandato, Jair Bolsonaro voltou a promover no último sábado mais uma de suas exibições públicas com motocicletas. Desta vez foi na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Desde que começou a promover essas motocicletas, Bolsonaro vem sendo comparado ao líder fascista Benito Mussolini, que também promovia esse tipo de iniciativa junto a seus apoiadores. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre esse tema que está disponível aqui na TV Grabois. Desde então, algumas pessoas vêm me perguntar: Fábio, as motocicletas são um meio de transporte amplamente utilizado pela massa da população. Inclusive as motos são um meio de trabalho principal de um enorme contingente de entregadores por aplicativos. Será que o presidente não estaria utilizando o simbolismo das motos para se conectar com essa massa da população? Depois de ouvir várias vezes perguntas como essa, eu optei por dedicar um vídeo a esse assunto. Começa agora mais um Cultura e Movimento. As motocicletas são hoje o principal meio de transporte particular de uma massa de trabalhadores que ascenderam social e economicamente durante o ciclo de governos progressistas, que vigorou no país entre 2003 e 2016. Hoje, com a retomada de governos comprometidos com o neoliberalismo, esses trabalhadores estão entre os mais empobrecidos. Nas cidades do interior, do norte e nordeste, a gente pode ver claramente como as motos são massificadas entre a população simples por representarem, ao lado das bicicletas, a alternativa de transporte mais acessível. Já nas grandes e médias cidades do país, com a estagnação econômica e o aumento do desemprego e do trabalho informal, criou-se um numeroso contingente de pessoas que trabalham com entregas por aplicativo. As condições de vida dessas pessoas tornaram evidente o fenômeno da precarização do trabalho. Os trabalhadores sujeitos a essas condições de baixos salários e instabilidade laboral vêm sendo classificados como o novo precariado. Conforme explicam os professores Vitor Figueiras e Sávio Cavalcante, em artigo à revista Princípios, o precariado é inerentemente instável. Seus membros estão sempre prontos para um trabalho incerto, não têm controle sobre o seu tempo e dependem exclusivamente do salário para sobreviver, porque não têm direitos trabalhistas. São trabalhadores contratados pelas empresas como autônomos e sem garantia de pagamento mínimo. Sob a cobertura de uma alegada flexibilidade no emprego, esses trabalhadores não têm qualquer estabilidade. Podem perder a ocupação a qualquer momento. Tendem a trabalhar mais e descansar menos, pois precisam se esforçar para compensar a baixa remuneração. Também não recebem férias remuneradas nem qualquer auxílio quando estão doentes ou sofrem acidentes de trabalho. Os pesquisadores Leonardo Moura de Almeida, Sara Pedreira e Vitória Vilas Boas, em outro artigo que trago aqui, também publicado na revista Princípios, nos ajudam a entender mais concretamente como é o cotidiano dos motoentregadores. A partir de uma pesquisa realizada na cidade de Salvador, eles verificaram que os motoboys, em média, trabalhavam 6 dias por semana, 8,6 horas diárias, com uma jornada semanal de 51,5 horas, com rendimento médio de R$ 2.200 por mês, sendo o ganho líquido de R$ 1.512 mensalmente. Em uma jornada semanal de 44 horas, eles receberiam R$ 1.889,04 por mês brutos e R$ 1.304,71 líquidos, abatendo-se os custos com combustível e manutenção da moto. Pessoal, para essa turma, a moto é o que de fato ela é, um meio de transporte e não um objeto de ostentação. Para o movimento bolsonarista, por outro lado, a motocicleta tem sido apropriada não como uma alternativa de transporte ou como um meio de trabalho, mas como uma identidade, capaz de aglutinar aqueles que veem na velocidade e na potência das máquinas uma representação de força, poder, virilidade e belicosidade.
Mas a pergunta que fica é: os empobrecidos também não podem projetar em suas motocicletas essas mesmas ideias e valores? A minha resposta é: claro que sim. Tudo seria muito fácil se as ideias conservadoras existissem apenas nas elites. Não é à toa que Marx e Engels já diziam, em clássicos como A Ideologia Alemã e o Manifesto do Partido Comunista, que as ideias dominantes são, em todas as épocas, as ideias da classe dominante. Eu diria, sem sombra de dúvida, que o bolsonarismo aposta nas possibilidades abertas por essa indistinção de classe e busca uma identificação com os milhões de indivíduos simples que são usuários de motocicletas. Para isso, eles usam a moto como um signo, ou seja, como um elemento dotado de significado, portador de ideias e valores. E aqui eu peço licença a você para uma breve explicação. A classe dominante tem interesse em tornar os signos monovalentes, ou seja, ela quer que os signos expressem um único significado, apenas aquele significado que lhe interessa. Os setores dominantes querem fazer do signo algo universal, acima das diferenças de classe, a fim de ocultar as disputas pelos índices sociais de valor que se dão em torno do signo. No entanto, como teorizava o filósofo marxista da linguagem Mikhail Bakhtin, o signo é, por sua própria natureza, plurivalente, vivo e móvel. Ele reflete em si a riqueza e a pluralidade do ser social. O ser social não é unívoco, mas compreende em si diferentes interesses de classe que se encontram em permanente disputa. É por isso que Bakhtin afirmou: em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Ora, Bolsonaro fez da motocicleta um signo, um símbolo de suas ideias e valores neofascistas. Ele exprime, através das motos, os significados que lhe interessam, como se fossem os únicos possíveis. Através desse expediente, ele busca se conectar com os milhões de usuários desse meio de transporte, incluindo aí a imensa classe dos motoentregadores. No entanto, reparem no modo como o próprio presidente se veste na motociata. Ele usa um colete de entregador? Não, ele usa a jaqueta típica dos clubes de motociclistas. Ou seja, a distinção classista surge nítida até mesmo no plano simbólico, que deveria ocultar essa distinção para galvanizar apoios. Esse fato é bem notado pelo presidente do Sindicato dos Motoboys, Gilberto Almeida. Referindo-se à motociata realizada em São Paulo no dia 12 de junho, o líder dos motoboys, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, perguntava: "Você viu moto de trabalhador ali?" Segundo Gil, a motociata não teve participação da categoria e foi composta principalmente por membros de clubes de motociclistas, com veículos de alto valor e usados principalmente para lazer. A mesma impressão, agora no que se refere à motociata de Chapecó, foi relatada pelo professor Danilo Martuscelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, em sua conta no Twitter. Ele presenciou o evento em Chapecó e declarou: "Prevaleceram na motociata motos de alta cilindrada e caras." Ou seja, foi uma manifestação da classe média abastada, base histórica do neofascismo. De fato, o povo simples, que usa a moto como meio de trabalho ou de transporte, não tem sua identidade definida por ela, como se vê facilmente nas cidades do Norte e Nordeste. Ali, a identidade do povo é definida por outros simbolismos. Uma coisa é a moto-utensílio, que para a imensa massa da população não passa de um meio de locomoção, sem relação direta com os valores que definem sua identidade. Outra coisa é a moto como símbolo de uma nietzschiana vontade de potência. Nesse caso, o que nós temos é a moto usada não como meio, mas como finalidade. Ou, mais bem dizendo, o que temos é a moto usada não como meio de transporte, mas como meio para a expressão de certos valores finalísticos, de uma experiência, de um sentido e de um ideário capaz de congregar pessoas. Uma última questão que fica quando tratamos não da população em geral que usa motocicletas, mas especificamente da categoria dos entregadores. Não teria a moto se tornado, também para eles, um símbolo definidor de sua identidade? Olha, eu nem acho tanto isso. Me parece que os coletes e as mochilas térmicas
cumprem mais esse papel de exprimir uma identificação e um sentido de pertencimento para com a categoria. E não é à toa que as motos não se tornaram o principal ícone dos entregadores. Não são elas o elemento comum que unifica toda a categoria. Pois a gente não pode esquecer que não há somente motoentregadores. Outros meios de transporte também são utilizados para entregas. E aqui cabe atentar para a situação dos bike entregadores. Os entregadores que usam bicicletas são ainda mais precarizados. Eles ganham menos e suas jornadas de trabalho chegam a passar das 60 horas semanais. É por isso que a moto nunca foi propriamente o elemento capaz de unificar a categoria e gerar um sentido de pertencimento no plano simbólico. Agora, ainda que as motos compusessem com destaque, digamos, a iconografia dos entregadores, a gente teria de admitir que elas traduzem, nesse caso, valores opostos àqueles evocados pelo bolsonarismo. As motos representam, no caso dos entregadores, um estilo baseado no trabalho duro e na vida simples. É como eu disse antes, citando Bakhtin, o mesmo signo pode expressar índices de valor completamente diferentes. Se para os entregadores a moto é um meio de trabalho, e eventualmente um símbolo do trabalho, para o bolsonarismo, esse significado pouco importa. As motocicletas são antes, para o bolsonarismo, um meio de aventura que exprime com propriedade valores que eu classificaria como beligerantes. Em outras palavras, um passeio de moto com Bolsonaro não é um meio de chegar a algum lugar, mas uma exibição marcial, uma incitação à guerra. Se você gostou deste vídeo, compartilhe e deixe seu like para ajudar esta mensagem a atingir um número maior de pessoas. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.